Olá, boa noite. Meu nome é Ana Carolina. Juntamente com minha colega Andira, vamos apresentar um seminário com o tema geral sobre doação de órgãos. Inicialmente, o processo social de doação de órgãos teve sua origem e evolução ligados, né, a avanços na medicina, ética e legislação ao longo do tempo. A prática de doação de órgãos remete à antiguidade, aonde, né, se encontra registros de tentativas rudimentares de transplantes em civilizações antigas como egípcias, romanas e chinesas. No entanto, avanços significativos no transplante só se deu na era moderna, né, com o avanço de técnicas cirúrgicas e uma melhor compreensão, né, entendimento sobre o sistema imunológico. O marco histórico para o desenvolvimento de doação de órgãos foi o primeiro transplante de um órgão vital bem-sucedido, que foi o rim, realizado em 1954 pelo Dr. Joseph Murray, nos Estados Unidos. Esse transplante, né, esse procedimento, ele foi o pioneiro para, né, abrir caminho para novas possibilidades e expandir, né, conhecimento e técnicas cirúrgicas sobre doação de órgãos, sobre a cirurgia. Sendo assim, é válido ressaltar que doação de órgãos são atos voluntários de indivíduos que concordam em ceder órgãos e tecidos para neotransplante após sua morte encefálica, com o intuito, né, de ajudar pessoas, né, que precisam de um órgão saudável ou melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. O processo, né, de doação de órgãos geralmente ocorre após a morte encefálica, onde que não há atividades cerebrais, mas o corpo, né, ainda existe no corpo a atividade cardíaca, o sangue continua bombeando para todo o corpo. Nesses casos, a doação, né, é também um meio de preservação dos órgãos vitais, como coração, pulmão, pâncreas, intestinos, rins. As doações também podem, né, envolver tecidos como córneas, ossos, pele, válvulas cardíacas e vasos sanguíneos. É importante, né, ressaltar que a doação de órgãos depende, né, de um comunicado prévio do doador antes da sua morte ou da autorização, né, da família do doador após a morte do doador. De acordo, né, com isso também varia muito de acordo com as leis e diretrizes, né, de cada país. Bom, gente, antes de, né, de nomear a dimensão que está ligada, né, correlacionada com o transplante de órgãos, eu vou citar, né, quais são as 5 dimensões do direito para a gente relembrar quais são. Então, a primeira dimensão são a dimensão dos direitos civis e políticos, incluindo a liberdade, igualdade, propriedade, segurança e resistência à opressão, ligados aos indivíduos. Já a segunda dimensão são direitos sociais, econômicos, culturais, baseados na igualdade e buscando ações positivas do Estado para garantir e conceder esses direitos a todos. Já a terceira dimensão são direitos meta-individuais, coletivos e difusos, relacionados à solidariedade e à proteção de grupos de pessoas em questões específicas. A quarta dimensão são novos direitos relacionados à biotecnologia, bioética, regulação da engenharia, né, da genética, como reprodução assistida, aborto, eutanásia, engenharia genética e outros aspectos ligados à vida humana. A quinta dimensão são a dimensão dos novos direitos surgidos das tecnologias da informação, do ciberespaço e da realidade virtual, abrangendo, né, aspectos legais e éticos desses domínios. Eu e a Andira, né, a gente pensou sobre qual dimensão o transplante de órgão está. E a gente chegou a pensar em 3 opções de dimensões, sendo a primeira, a terceira e a quarta. A gente chegou a perguntar para o professor Rabani se estaria certo essas 3, e ele falou que, assim, em geral, todas as dimensões estão, né, correlacionadas ao tema. O que faz muito sentido, né? Porque a gente pensando bem, o transplante de órgãos é um direito que pode ser civil, político, ele faz parte, né, do princípio da solidariedade, que aparece também na dimensão 3, na terceira dimensão. Então, mas para mim, no meu ver, eu colocaria o transplante de órgãos na quarta dimensão, pois, né,
está intimamente ligada aos direitos específicos relacionados à vida humana e à regulação, né, da engenharia genética. A quarta dimensão trata de questões como o transplante de órgãos, que envolve aspectos éticos, legais e morais relacionados à manipulação genética, à saúde e à vida das pessoas. A doação de órgãos pode ser um ato voluntário e muitas vezes regulados por leis específicas. Está associada à dimensão dos direitos vinculados à vida humana e à regulação da engenharia genética, tornando-se parte desse contexto mais amplo de direitos específicos ligados à biotecnologia e à preservação da vida. Oi, eu sou a Andira, vou falar um pouquinho sobre a Lei de Transplante de Órgãos, a Lei de número 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Essa lei ela institui legalidade sobre a remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano para fins de transplante e tratamento, caso seja de livre vontade e autorizado pelo doador ou seu familiar responsável. Além disso, no artigo 2º desta lei, vai dizer que a realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano só poderá ser realizado por estabelecimento de saúde, público ou privado, por equipes médico-cirúrgicas de remoção de transplante previamente autorizados pela Gestão Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, no artigo 9 desta lei, vai falar sobre as pessoas juridicamente capazes, né, de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e parte do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial dispensada esta em relação à medula óssea, e só é permitida a doação de órgãos referido neste artigo, no artigo 9, se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos ou tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Além disso, essa lei ela também vai tratar de alguns crimes relacionados a transplante de órgãos, por exemplo, comprar ou vender tecidos, órgãos ou parte do corpo humano está sujeita a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Além disso, se o crime ele é praticado e a pessoa viva, né, ela resulta em morte, também é pena de reclusão de 8 a 20 anos. Além disso, vai dispor de várias questões relacionadas a crime médico, né, que envolve um pouco da bioética. Ainda sobre a bioética, bio está relacionada à vida, a ética está relacionada a valores. Um dos conceitos, né, que define a bioética é que esta ciência ela tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da interferência do homem sobre a vida. Além disso, é fundamentado, né, os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. A gente vai mostrar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2000, uma criança chamada Paulo Pavese, que morreu e esse caso repercutiu nacionalmente. A seguir uma reportagem. A morte de um menino de 10 anos revela um escândalo no sistema de transplantes de Minas Gerais. As denúncias do pai foram parar na Polícia Federal. Eu quero saber tudo o que aconteceu em detalhes, para onde foram os órgãos, quem recebeu. Paulo Pavese e a mulher Rosana vão para Brasília buscar respostas, quase um ano depois do enterro do filho. 19 de abril do ano passado, Paulinho cai de uma altura de 10 metros e é levado para o hospital vizinho no centro de Poços de Caldas, Minas Gerais. 24 horas depois, é anunciada a morte cerebral. Meu filho era um menino saudável, por que não salvar outras vidas? Todos os órgãos de Paulinho foram doados. 7 meses depois, o pai revoltado denuncia ao Fantástico. Todo o processo de doação está sendo cobrado. Quase R$12 mil. A conta apresentada pelo Hospital Pedro Sanches incluía até a retirada dos órgãos. Na época, o médico Álvaro Yanhes
coordenador da Central de Transplantes de Poços de Caldas, reconheceu que deveria ter mandado as despesas da doação para o SUS, Sistema Único de Saúde, como manda a lei. Fui lá para a Central, assumo isso. O ministro da Saúde, José Serra, pediu uma auditoria. É um absurdo completo. E era apenas o começo. Brasília, sexta-feira, 23 de março de 2001. Os pais de Paulinho foram chamados para depor na Polícia Federal. Os fatos são graves, não há dúvida. Tanto é sério que a instituição, pelos 2 procuradores da República, abriu 2 inquéritos, um civil e outro criminal. Na mira está o Hospital Pedro Sanches, já descredenciado pelo SUS. Não há preenchimento da ficha médica de admissão hospitalar. Os exames, todos que foram feitos, sumiram. A maioria sumiu. O prontuário do meu filho está em branco. A vigilância sanitária tem poder de polícia para, se for o caso, fechar o hospital. O resultado da auditoria aberta por uma cobrança indevida foi ainda mais longe. Revelou um escândalo no sistema de transplantes de Minas Gerais. A Central de Poços de Caldas nunca foi credenciada. Infelizmente, no caso, a central era irregular e funcionava também de maneira incorreta. Ela é clandestina. Nossa determinação foi do imediato fechamento dessa central que não estava regular. Na Central de Poços de Caldas, que nunca existiu legalmente, acúmulo de função ilegal. Quem que fez o transplante? Dr. Álvaro Yanes. E quem captou os órgãos? Dr. Álvaro Yanes. Em nenhuma hipótese, a pessoa que faz o diagnóstico de morte encefálica pode fazer o transplante. Isso não é crime? Sem dúvida é um descobrimento da lei. É um crime. É um crime. A auditoria acabou esclarecendo uma dúvida antiga dos pais. Aliás, um direito. Você não sabe o que é doado até agora? Não faço ideia. 2 pessoas passaram a ter outra qualidade de vida porque receberam rins e 2 pessoas passaram novamente a enxergar porque receberam o transplante das córneas. A córnea foi transplantada fora da fila da espera. Quem estava esperando na fila ficou para trás. Houve irregularidade. Houve porque foi transferida para São Paulo quando deveria ter seguido a lista única do estado de Minas Gerais. Descumprir a lista única, tão falada, tão divulgada e tão séria, é o que isso? É descumprir a lei. Descumprir a lei é crime? Óbvio. A lei existe para ser cumprida. A única pessoa que tem razão em tudo isso é o pai que foi vítima. Você não vai ficar sem uma resposta, sem uma solução e sem uma punição do responsável. Não vai ficar. Isso não é uma campanha contra uma doação de órgãos. Isso é uma campanha para se levantar o que está de errado, para fazer a justiça. Tem que existir a doação de órgãos. Nós não fizemos isso à toa, é a continuação de uma vida. Até o então momento deste vídeo, 2001, o pai, Paulo Pavese, estava enfrentando uma luta árdua para que o caso de doação de órgãos irregular do seu filho fosse investigado. Com a falta de investigação do Tribunal de Poços de Caldas, foi aberto um inquérito da Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público, que apontou que o exame que constatou a morte cerebral do menino foi forjado. Diante disso, foi descoberto uma máfia de tráfico de órgãos, aonde que os entregantes dessa máfia eram políticos, autoridades policiais, judiciais e médicos da região. E no ano de 2004, iniciou a CPI do tráfico de órgãos humanos, destinada a investigar a atuação de organizações criminosas atuantes no tráfico de órgãos humanos. Bom, logo após a CPI de 2004 sobre o tráfico de órgãos, o Paulo Pavese, pai do Paulinho, teve que pedir asilo a outros países por causa do risco de vida que ele estava vivendo aqui no Brasil, onde ele foi para a Itália, e escreveu um livro de 400 páginas sobre o tráfico de órgãos no Brasil. Sobre a descoberta desse esquema, que fez com que a Santa Casa da cidade de Poços de Caldas perdesse a credencial da retirada de transplantes de órgãos em 2002. E ele também, no meio desse esquema todo, ele denunciou os médicos responsáveis pela morte do Paulinho, que foram o Álvaro Inês, que foi denunciado por chefiar o esquema através da MG Sul Transplantes, e o Álvaro era o dono de uma clínica responsável por implantar rins. Ele fazia a remoção dos órgãos e os encaminhava para os possíveis receptores.
Bem, José Luiz Gomes da Silva, que foi o neurologista que se dizia neurocirurgião, que são coisas diferentes, foi o responsável por apontar a morte encefálica do Paulinho, sendo que ele não poderia operar o menino porque ele não era um neurocirurgião e nem dar o diagnóstico. José Luiz Bonfito parece que foi o José que ligou para o Álvaro para avisar que o menino poderia ser uma possível vítima e ele também foi responsável por induzir a morte do Paulinho. O Sérgio Poli era um anestesista e ele estava na conta, né, que o pai do Paulinho tinha que pagar, aquela conta de quase R$12.000. Sendo que o menino, né, tinha tido uma morte encefálica, e qual era a necessidade de um anestesista, né, se o menino tinha tido uma morte cerebral? Que no caso, né, não tem necessidade nenhuma. Celso Roberto era um urologista também, né, que fez parte do esquema. Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, um médico, ele foi absolvido, né? O pai do Paulinho, ele que pediu essa absolvição. O Marco Alexandre Pacheco da Fonseca, ele é provável, né, que ele tenha participado de alguma etapa do processo da morte, da retirada dos órgãos da criança, mas na CPI confirmou que ele parece que ele não sabia nem desse esquema. Esses médicos, né, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado do Paulinho e nenhum desses médicos tiveram, né, o direito de exercer a medicina cassados. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça, consta que cada um dos médicos envolvidos cometeu um ato que encadeou na morte do Paulinho, né? Entre eles a admissão em um hospital inadequado, a demora no atendimento neurocirúrgico, a realização de uma cirurgia feita por um profissional inadequado sem habilitação legal, que resultou, né, em um erro médico e a inexistência de um tratamento efetivo e eficaz. A denúncia também, né, aponta a fraude no exame que determinou a morte encefálica. Basicamente, eles foram acusados de prestarem um serviço médico inadequado e com intenção de prejudicar a criança de maneira que ela pudesse, né, se tornar um doador de órgãos. Mas como o Paulinho não morria, eles o fizeram morrer. O caso Pavese também é chamado de caso zero, porque ele deu, né, origem a outros casos de tráfico de órgãos, que se encaixavam com as mesmas características da morte de Paulinho Pavese. Resultando, né, em mais de 7 inquéritos. Em 2014, o juiz responsável pelo caso, o Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, afirmou estar certo da retirada ilegal dos órgãos do menino, e ele afirmou, né, que esses médicos eles sabiam que a criança estava viva. Uma parte, né, desses envolvidos responderão pela retirada ilegal de órgãos e tecidos, outra parte foi acusada de homicídio e respondeu a uma ação penal de competência do júri. Um dos médicos foi condenado pela retirada das córneas do Paulinho em outro processo, mas teve a prescrição punitiva reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que significa que ele foi absolvido durante 20 anos. Os processos foram desmembrados, né? E vários julgamentos aconteceram e outros foram adiados ou anulados. Mas em 28 de 1 de 2021, até a madrugada de 30 de janeiro de 2021, o julgamento foi finalmente realizado. O júri popular dos 4 médicos ocorreria, né, em 6 de 4 de 2016 e seria em Belo Horizonte, mas foi suspenso. O julgamento do Álvaro, que era, né, dito como líder do esquema, já era para ter acontecido há uns 10 anos, mas só ocorreu mais ou menos em 2021, depois de vários adiamentos, né? Ele tinha dinheiro suficiente para ir, né, arrastando isso com a barriga. E, tipo assim, vem em conclusão, né, o julgamento, né, foi condenado o José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, foram condenados a 25 anos e 10 meses de pena, né. O Marco Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri. O Álvaro, né, o chefe do esquema, foi condenado a 21 anos e 8 meses de reclusão, né. Na teoria, ele tem que cumprir a sua pena em regime fechado, mas é provável, né, que ele vai alegar que não tem saúde para cumprir, né, sua pena na prisão. Que ele já está com uma idade avançada, se eu não me engano, ele está com 79 anos de idade, então possivelmente ele vai alegar que, né, que ele é um senhorzinho e está com a saúde fragilizada. A gente, né, pensou no caso, né, do Paulinho Pavese, como, né, para retratar mais sobre essa irregularidade, né, sobre as leis desses novos direitos,
porque por mais que a gente que tenha, né, leis vigentes, mas a gente sabe que uma coisa é prática, outra é teoria, e é isso, sabe? É um caso que traz revolta, e eu acho que depois de 20 anos o caso ser julgado não é uma coisa que me faz pensar que a justiça foi feita, e eu não sei, né, no caso de vocês, mas pra mim a justiça não foi feita, mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é entender sobre o que ocorreu, né, e pensar nas soluções possíveis, né, futuras para que casos assim não ocorram, né. Caso você tenha interesse em ser um doador de órgãos e não sabe como fazer, o primeiro passo é informar a sua família que você possui esse desejo. Afinal, aqui no Brasil, a doação ela só acontece com autorização familiar. Estes órgãos eles vão para pacientes que estão em lista de espera. Esta lista única ela é organizada por estado ou região e é monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Após o diagnóstico de morte encefálica, a família ela deve ser consultada, orientada sobre o processo de doação de órgãos, e a retirada destes órgãos só pode ser realizado com autorização familiar, mesmo que em vida o sujeito ele tenha o desejo, né, de ser doador, e já tenha comunicado à família. Essa retirada de órgãos só vai ser possível com autorização destes familiares. E para ser um doador em vida, você pode acessar o site Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, ADOT, fazer o seu cadastro e download do cartão de doador. No próximo slide, a gente vai mostrar como é possível fazer essa carteirinha. Olá, irei mostrar para vocês como realizar o seu cadastro para ser doador de órgãos e tecidos. É necessário acessar adot.org.br. Essa página você consegue encontrar mais informações sobre a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. Para fazer sua carteirinha, clique em Seja um Doador. Essa página você encontra algumas informações importantes. No Brasil, para ser doador, é preciso comunicar à família, pois somente os parentes podem autorizar a doação. Além disso, os transplantes eles ocorrem através de uma cirurgia tradicional e ao fim do procedimento o corpo é reconstituído, podendo ser velado normalmente. A doação de órgãos e tecidos pode ocorrer após a constatação de morte encefálica, que é a interrupção irreversível das funções cerebrais, ou em vida. Um doador, após a constatação de morte encefálica, ele é capaz de salvar mais de 20 pessoas. E o doador em vida, por sua vez, ele deve ter mais de 21 anos e boas condições de saúde. A doação ocorre somente se o transplante não comprometer suas aptidões vitais. Rim, medula óssea e parte do fígado ou pulmão podem ser doados entre cônjuges ou parentes de até 4º grau com compatibilidade sanguínea. No caso de não familiares, a doação só acontece mediante autorização judicial. Precisa voltar aqui em cima na página para a gente poder fazer a carteirinha. Aqui do lado direito tem a opção Tenha uma carteirinha. Clique nessa parte e vai aparecer Crie sua conta. Você vai precisar preencher com os seus dados as lacunas que estão em branco. Por exemplo, irei subir aqui a tela para não aparecer meu CPF. Altere o sexo, a data de nascimento, o nome da mãe, logo embaixo acrescente seu contato e endereço. Após fazer isso, salve as informações. Após preencher todas as informações e salvar, é necessário aguardar um pouquinho que vai te redirecionar para outra página. Nisso, você vai conseguir acessar os seus dados, a sua carteirinha e vai conseguir excluir seus dados também. Por exemplo, a carteirinha é bom fazer o download. Você clica em Minha Carteirinha, aqui tem as observações, né, da sua carteirinha. Minha família sabe que eu, Andira Marta Nunes Pereira, sou doador de órgãos. Você vai fazer o quê?
Não tendo impressora, você clica em imprimir e salva como PDF. Clique em salvar e coloque: sou um doador de órgãos. Vou substituir esse daqui. Pronto, feito isso, você consegue também conferir seus dados, verificar se está tudo certinho. Pronto, agora você já está cadastrado como um doador.